Logo depois de ter chegado ao hospital psiquiátrico, o personagem do Jack Nicholson em Um Estranho no Ninho conversa com o médico na sala dele. E o médico dá algumas ali informações sobre a ficha, o que parece ser a ficha policial do R.P. McMurphy. Ele diz que é uma pessoa agressiva, segundo a ficha, que não gosta de trabalhar, que fala quando não é autorizado, enfim, um desajustado social, e aqui o protagonista que vai confrontar um sistema autoritário. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Esse filme é de 1975 e continua ainda muito atual. Revendo, eu fui percebendo, né, como a gente pode fazer paralelos com esse filme, inclusive com o que a gente vive hoje no mundo, em alguns países, e tristemente, inclusive, com o que a gente vive no Brasil. Ele é um filme que fala do confronto de um espírito livre, de um homem de espírito livre, desajustado, um cara que o filme, em momento algum, tenta transformar em um herói, e eu acho que isso é muito interessante. Ele é um desajustado, ele cometeu crimes, o espectador sabe disso, mas ele é um cara que simplesmente não se enquadra aquele sistema no qual ele é colocado, naquele hospital psiquiátrico. E esse hospital, ele funciona como uma representação de um sistema autoritário, de algo maior. E ali surge um embate, claro, entre ele e o sistema que aquele local representa, mas principalmente entre ele e a enfermeira Ratted, que é interpretada pela Louise Fletcher. Aquela enfermeira que é o oposto dele, que é o contrário dele, que é uma figura impassível, fria, sem emoção nenhuma, e que por isso mesmo consegue deixar o espectador em um estado de nervos, né, ainda maior na maneira como confronta o personagem do Jack Nicholson. Ele que tenta, à sua maneira, fazer algumas mudanças naquele hospital psiquiátrico e ela acaba se colocando como um obstáculo para esse personagem. Eu vou chamar aqui esse autoritarismo representado pelo hospital de autoritarismo branco. Eu sei que alguém vai discordar, vai dizer que eu posso, com essa expressão, estar transformando o local em um espaço mais brando, naquele autoritarismo, digamos, entre aspas, mais leve. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu chamo de autoritarismo branco porque o espaço, ele é branco. Ele tenta projetar uma tranquilidade pelo visual, ainda que não haja ali tranquilidade nenhuma, e ainda que no começo a gente já começa a perceber que pessoas estão acorrentadas nas suas camas, de que existe um problema, obviamente, e uma ação contra aquelas pessoas que estão internadas ali. Mas ele tenta projetar essa ideia de tranquilidade com aquela fila, né, pelo medicamento, sugerindo já desde cedo uma rotina naquele hospital psiquiátrico. E também um outro elemento que eu acho muito importante, que é a música clássica, o tempo todo colocada ali naquele disco de vinil, para que os pacientes fiquem ouvindo aquela música como se aquilo os deixasse mais tranquilos. E claro, né, ali o mal ele não se expressa de uma forma explosiva, ele não se expressa de uma forma um tanto evidente, ainda que em momentos a gente perceba isso, né? Que por trás daquelas paredes brancas, daquela tentativa de dar tranquilidade, esses pacientes, alguns deles, ou a maior parte, a gente não sabe muito bem, estão sendo tratados com eletrochoque, com sessões de eletrochoque. E a gente vai descobrir isso, inclusive, com o personagem do Jack Nicholson, que vai sofrer, em determinado momento, eletrochoques. Então existe toda uma repressão dentro daquele local que se forja como um local para ajudar as pessoas. Um local onde o personagem do Jack Nicholson está sendo colocado para ser avaliado. Só que avaliado, mas medicado, avaliado, mas torturado. Então tem uma crítica muito forte do filme do Milos Forman, né, Um Estranho no Ninho, contra o sistema. E esse sistema, claro, como eu disse, se a gente está pensando aqui em uma representação, a gente pode ampliar o nosso olhar e pensar essa representação de diferentes formas. Esse sistema pode ser um sistema político, esse sistema, né, ao qual eu me refiro pode ser um país, uma nação que utiliza dos seus meios para tornar os seus membros seres alienados,
para controlá-los. Uma espécie de espaço em que a enfermeira Ratted, ela representa exatamente o que aquilo quer dizer. Ela fala pouco, ela é impassível, ela finge ser uma pessoa controlada, mas a gente percebe em determinado momento nos seus olhos, na sua expressão, e aqui, né, obviamente um elogio à interpretação da Louise Fletcher, toda a expressão de fúria, de raiva, de rancor, né, que ela carrega no seu olhar, naquela sequência que é muito importante, em que o personagem do Jack Nicholson narra um jogo fictício, um jogo que não existe, um jogo que está na cabeça dele. E contra essa representação de um sistema autoritário, nada melhor do que a imaginação. E é a arma, talvez a única, né, que o personagem do Jack Nicholson tem naquele momento mágico, estupendo, ele inclusive muito bem em cena, narrando aquele jogo de beisebol. Ele gostaria de assistir a partida de beisebol, mas ele não consegue assistir o campeonato de beisebol dentro daquele hospital, porque foi feita ali uma votação, por 2 vezes inclusive, né, vamos lembrar aqui, e nas 2 ele perdeu. E nas 2 a gente percebe que a enfermeira, a Ratted, ela utiliza, né, ela conhece bem aquele sistema e ela sabe como vencer, digamos assim, essa disputa com o personagem do Jack Nicholson. E há ali claramente, né, a exposição de uma falsa democracia, como se todo mundo pudesse ali, tivesse direito ao voto. E a gente sabe que não é bem assim. Dentro dessa ideia de que as coisas estão funcionando, né, de que aquele sistema funciona bem, as imagens do filme explicam muito, projetam muito ao espectador. Os elementos cinematográficos eu acho que são muito bem colocados e muito felizes, graças à direção do Milos Forman também, né? Mas também à fotografia do Haskell Wexler, que é um excelente diretor de fotografia, inclusive cineasta também, que trabalhou com o Forman aqui nesse filme. Eu gosto muito, por exemplo, daquela tomada em que a gente vê a Louise Fletcher, né, a Ratted, a enfermeira, no alto da sua sala, observando o McMurphy na quadra de basquete, né, jogando basquete ali com o chefe, com o índio. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele, que é muito importante esse personagem. E a gente percebe que ela observa as coisas do alto, silenciosa, né, apenas ali calculando alguma coisa na sua distância, como um guarda de um campo de concentração. E não seria exagero, de certa forma, se a gente fizesse, dentro dessa ideia de uma representação de um sistema repressivo, um paralelo entre aquele hospital psiquiátrico e um campo de concentração. Até porque, além dessa figura do vigia, de que as pessoas estão sendo vigiadas, aprisionadas, sobretudo, torturadas também, né, com a questão dos choques elétricos, essa tentativa de controlar um grupo de pessoas, você tem ali a questão da música clássica. E vamos lembrar um pouquinho, né, que nos campos de concentração, no período nazista, a música clássica era colocada para que os internos, né, os judeus, negros, ciganos, enfim, aqueles que não eram socialmente aceitos, ficassem ali ouvindo esse tipo de música. E tem um momento muito marcante em que o personagem do Jack Nicholson pede para que ela baixe a música, né, para que a enfermeira baixe a música. Ele chega até a entrar ali na sala, né, da recepção, que ele não poderia entrar naquele local, ele chega a entrar, ele é um personagem desajustado que confronta aquele sistema, aquele meio, e portanto para ele aquela música, talvez, né, ele não diz isso com todas essas palavras, mas a gente entende. Aquela música para ele não condiz com aquilo que eles estão vivendo ali dentro. O protagonista, o personagem principal, não é alguém com problemas mentais, né? Ele é um desajustado, ele não deveria estar ali, mas o sistema o coloca ali para tentar corrigi-lo, para tentar curá-lo, né? Tudo entre aspas aí, por favor, né? Portanto, ele é uma vítima daquele sistema. E talvez outras pessoas que estejam ali não deveriam estar ali. E é interessante como esse filme ele vai construindo e mostrando para nós, espectadores, tipos diferentes no mesmo local, né? A gente tem o desajustado no personagem do Nicholson, né? A gente tem, por exemplo, o rapaz virgem, ainda sob, né, o controle da mãe e, por extensão, da enfermeira, que passa a assumir
o papel daquela mulher mandona, poderosa, né? Uma espécie de representação da mãe que está oprimindo aquele jovem virgem, que depois no final vai perder sua virgindade, vai se descobrir sexualmente, mas que vai sofrer também por isso, pela culpa que ele carrega. Tem também um personagem muito interessante que é aquele senhor que logo no começo, numa reunião de grupo, ele conta, né? Tem uma discussão ali de que a mulher dele poderia estar o traindo, né? Ele tem uma série de desconfianças em relação à mulher e isso é colocado numa roda de conversa, a primeira roda de conversa do filme. E ali fica muito evidente, né, que ele é aquele típico americano médio, impotente, medroso, né, frustrado, mas também alguém com um pouquinho mais de cultura que os outros, né, porque ele usa palavras que os outros não conhecem, é alguém que teve acesso à educação. Também um personagem claro, esse muito importante, o personagem mais importante depois do casal, né, central aí, se é que a gente pode chamar de casal, né, o Nicholson e a Fletcher, né, que é o personagem do chefe, do grande índio. Esse personagem ele é importantíssimo no filme, porque no encerramento, e de novo, desculpa se eu estiver aqui revelando alguma coisa importante, e certamente eu estou, quem não viu o filme, né, veja, aí depois você volta e termina de ver o vídeo, ele é o personagem que vai dar vazão, que vai dar, que vai concluir aquilo que o personagem do Jack Nicholson gostaria de fazer. Ele é o excluído social. E o fato dele ser um índio, isso ganha ainda, né, uma ressonância maior. O índio, o nativo, aquele que não foi compreendido pelo branco, aquele que foi perseguido, aquele que teve de ser calado e por isso foi colocado em um sanatório, em um hospício, num hospital psiquiátrico. Aquele homem que conta a história do próprio pai, que, segundo ele, né, o pai era tão grande quanto o personagem do Jack Nicholson, mas terminou na bebida. E não foi ele que sugou a bebida da garrafa, foi a garrafa que o sugou, conta o personagem, né, do chefe, esse grande índio. E a impressão que a gente tem é que ele aceitou estar ali, ele fingiu ser um índio mudo para conseguir viver e sobreviver nesse universo. Está ali, né, um homem, um nativo, colocado na fila do remédio, tendo de fingir algo que não é, ou tendo de simplesmente se calar, não agir, virar um zumbi para conseguir sobreviver. Mas claro que depois ele vai, como eu disse, fazer o que o McMurphy não consegue, e ele vai encontrar a sua fuga em um final ao mesmo tempo aberto, né, no sentido de que para onde é que esse índio vai, né? Para onde que se encaminha esse homem agora livre? Será que ele realmente vai encontrar a sua liberdade? A gente termina o filme com muita coisa na cabeça, né? Mas em contraponto, também a gente se questiona se aquele não, se aquele realmente não é um final fechado, fechado no sentido de conclusivo, né? O que o historiador Mark Cousins chama de realismo romântico fechado, né? O filme, de certa forma, ele funciona nesses termos também. Ele termina fechado, né, equilibrado, ele dá um encerramento que satisfaz o espectador, que ainda que pareça aberto, ele proporciona, digamos, uma catarse, né, um momento de emoção e de alívio naquela fuga. E pensando também que o desajustado, o Nicholson, o McMurphy, é aquele cara que esperta o índio, né? Ele é aquele cara que faz a luzinha acender. Tá na hora de ir embora desse lugar, né? A gente está aprisionado aqui. A gente está girando em falso. A gente está sendo morto aos poucos e dominado sempre. Eu acho que é isso que o filme passa o tempo todo. Essa vontade, esse desejo, essa necessidade de ultrapassar aquelas grades. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa irônica, né? Eles tiveram a oportunidade de fugir em outros momentos e não fugiram, né? O Nicholson teve, né? O McMurphy teve a oportunidade de escapar. Poderia ter escapado, mas não escapou. Poderia ter pulado a janela quando teve a oportunidade, mas não foi. Ficou, porque ele tinha também uma necessidade de confrontar aquele sistema. Um Estranho no Ninho foi lançado em 1975, é um filme muito premiado, foi o segundo filme na história do cinema a conseguir, a conquistar os 5 Oscars principais: filme, diretor, atriz, ator,
e roteiro. Feito que só foi repetido antes pelo filme Aconteceu Naquela Noite, do Frank Capra, em 1935, e depois, em 1992, por O Silêncio dos Inocentes, o chamado aí, né, a vitória do Big Five do Oscar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, algumas observações sobre Um Estranho no Ninho de Milos Forman, que eu revi recentemente e acho que continua um filme grandioso. Revi e continua me agradando muito esse filme. Semana que vem tem mais vídeo, eu aguardo você aqui no canal e também lá no site, em palavrasdecinema.com. Um abraço.